Fala galera, beleza? Então olha só o que a gente vai conversar agora. A gente vai falar agora sobre o último derivado, poder constituinte derivado difuso ou mutacional, beleza? Eu quero que você lembre que quando eu falei para você do poder constituinte derivado reformador, reformador, eu falei para você que o reformador é a mudança formal da Constituição. Mudança formal, ou seja, eu vou mudo a letra da Constituição, mudo a escrita mesmo. Eu vou lá e vou mudar o que está escrito na Constituição. Eu vou arriscar lá e vou colocar um texto novo. Acabou? Entendeu isso? Tá. O que isso tem a ver com o derivado difuso mutacional? Calma, coração, você vai entender. O derivado difuso mutacional, ele vai ser a mudança, mudança informal da Constituição. Ou seja, o que eu vou mudar? Eu vou mudar apenas, muda apenas a interpretação da Constituição. Muda apenas a interpretação. Agora, cuidado. Não é porque é uma mudança informal que pode mudar tudo. Negativo. Tem que respeitar as limitações formais e materiais. Já vou te explicar isso aqui. Materiais. Então, olha só. Imagina quem que faz essa interpretação. Normalmente, essa mudança, quem faz é o STF. Vou mostrar, vou dar exemplo para você. Acalma seu coração. Então, a gente está mudando o quê? A gente está mudando apenas a interpretação de um texto. Só que, por exemplo, eu poderia mudar a interpretação de um texto para tirar um direito e garantia fundamental? Não. Por quê? Porque um direito em garantia fundamental é uma cláusula pétrea. Eu poderia dar uma interpretação diferente para mexer no princípio da tripartição de poderes, a separação de poderes? Não posso fazer isso. Ou seja, mesmo que aqui ocorra apenas a mudança da interpretação, eu vou fazer o quê? Eu apenas vou me pegar, tenho que respeitar as limitações formais e materiais, que são as cláusulas pétreas, o rito, lembra dos formais? O rito que a gente tem que seguir. Tranquilo? Show! Outra característica bem importante que eu quero que vocês anotem é que essa característica do mutacional, o difuso mutacional, ela é uma característica das constituições escritas e rígidas, que é o que a nossa Constituição é, tá? Ela é escrita e rígida. Então, essa interpretação que é dada, ela é justamente de uma característica das Constituições escritas e rígidas, que a nossa Constituição é. Beleza? Tranquilo? Vou te dar um exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo que a Constituição trouxe, tá? Alguns agora para você entender o que é essa mudança informal. Essa mudança no quê? Essa mudança na interpretação. Primeira delas, joga na tela. Não haverá, artigo 5º, inciso 67, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Essa norma aqui, presta atenção, essa norma,
ela nasceu com a Constituição. Essa norma aqui, você vai escrever assim, ó, é uma norma originária. Originária. E eu falei para você assim, já falei isso várias vezes, se é uma norma originária, eu posso alterar o texto dela? O STF pode fazer controle de constitucionalidade disso aqui? Não. Por quê? Criatura, poder constituinte originário, criador, poder constituinte originário, criatura, Supremo Tribunal Federal. Então não pode o Supremo chegar e falar assim, não, essa norma está errada, tem que tirar da Constituição. Se você abrir agora a sua Constituição, pode abrir, dá um Google aí, pode abrir, manhã, tarde, noite, qualquer dia, você vai ver esse texto está na Constituição. Porém, embaixo vai aparecer assim, ó, súmula vinculante 25. Súmula vinculante 25. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Vou te explicar para você entender. O Brasil, olha só, o Brasil, a nossa Constituição, ela é de 1988. Em 1969, foi criado o Pacto de São José da Costa Rica. Beleza? Tá. Quando foi em 1992, ou seja, 4 anos após a promulgação da Constituição, esse pacto entrou em vigor no Brasil. O Brasil assinou o decreto para entrar em vigor no Brasil em 1992. A Constituição já estava valendo. Esse inciso 68 já estava sendo usado. Só que o pacto, ele chegou e falou o seguinte, olha, não pode a prisão civil, vírgula, salvo a do devedor inexcusável e involuntário de alimentos. Ou seja, a única hipótese de prisão civil por dívida que o pacto previu foi do devedor de alimentos. Só que a nossa Constituição, ela falava, pode prender o devedor de alimentos e pode prender o depositário infiel. O que é o depositário infiel? Vou te dar um exemplo. Imagina que a Receita Federal prendeu um veículo. O pátio dela está cheio. Aí a Receita vai e coloca você como depositário desse veículo. Você pode usar. Aí, de repente, você pega e fala assim, não vou devolver mais. A Receita pede de volta, você fala, não vou devolver. Pronto. Você é depositário infiel. Seria isso. Você podia ser preso. Hoje você não pode mais. Hoje a pessoa não pode mais ser presa por ser depositário infiel. Mas espera, Davi, por que isso aqui? Pensa comigo. É um direito e garantia fundamental, não é? A Constituição, ela não mandou prender, ela autorizou prender. Aí, o que veio o pacto? O pacto é para melhorar, é um pacto de direitos humanos, é para melhorar. Pensa comigo, é melhor, eu tenho 2 possibilidades de prisão civil por dívida, a do depositário infiel e o devedor de alimentos. Eu posso tirar uma? Posso. Eu não estou melhorando para a população, para o povo? Estou. Então eu posso tirar. Só que eu posso mexer no texto? Não, não posso mexer no texto. Eu mudo a interpretação. Criado ali, por exemplo, o vinculante 25 é um exemplo da nossa mutação, o poder constituinte difuso. Tranquilo? Quer ver outro exemplo de mutação constitucional? Joga na tela. A família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, artigo 226, família. Olha o parágrafo 3º. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a conversão em casamento. Presta atenção. União estável entre homem, olha aqui, ó, entre homem e mulher. A Constituição está falando.
Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. A Constituição está falando. Tranquilo? Beleza. O que eu quero que você veja? Olha o que o STF falou nessa interpretação. Ele fez o quê? Ele alterou o texto 226 para 3º e 4º? Não. Por quê? Porque não pode alterar. É um direito e garantia fundamental, eu não posso alterar. Ah, mas a família é sim, é um direito social, eu não posso tirar da Constituição. Então, o que eles podiam fazer? Eles podiam meter uma emenda constitucional e tirar e colocar ali, isso que o STF vai falar agora que eu vou ler para você. Mas o STF simplesmente falou assim, olha, vamos só mexer, vamos só interpretar. O nome disso aqui se chama hermenêutica, tá? Vem lá de um carinha chamado Robert Alexy. Ele falou assim, ó, porque o que é positivismo jurídico? Positivismo é só o que está escrito, vale o que está escrito. Só que o Robert Alexy, ele veio com uma teoria muito boa e falou assim, olha, nós não podemos se basear só em texto, a gente tem que se basear em princípios. Então, por exemplo, o que é o princípio da dignidade da pessoa humana? É amplo, amplo. Então a gente tem que se basear em princípios. Olha o texto do STF para você entender o que é uma mutação constitucional, uma interpretação a mais. Vai vendo. Apoiando-se em valiosa hermenêutica construtiva e invocando princípios essenciais, como o da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação e da busca da felicidade, reconhece assistir a qualquer pessoa o direito fundamental à orientação sexual, havendo proclamado, por isso mesmo, a plena legitimidade ético-jurídica de união homoafetiva como entidade familiar. Então, olha o que o STF fez. Ele ampliou a entidade familiar prevista na Constituição. Por quê? Olha o que fala ali. Entidade familiar, a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Então, ele está falando dos pais. Tá, quer dizer então que um casal homoafetivo não é família? Entendeu o que é interpretação constitucional? O que é mudar a interpretação do texto? Eu apenas leio um texto e aumento a interpretação dele, tá? Eu apenas vou aumentar, eu vou expandir a interpretação desse texto. Por isso que é uma mudança informal, porque eu não mudo o texto, eu mudo a interpretação dada. Sacou isso aqui ou não? Vamos lá. E para a gente finalizar o poder constituinte, eu quero falar para você da Constituição supranacional. Existe? Não. Mas você vai anotar porque já vi pergunta. Constituição supranacional. O que é uma Constituição supranacional? Seria, por exemplo, a gente pegar a América do Sul e criar uma Constituição única para toda a América do Sul. Dá certo isso? Nunca no Brasil, né? Não dá. Eles tentaram criar isso na União Europeia, tentaram, mas não dá. Por quê? Porque cada estado tem as suas regras de soberania. Cada estado tem as suas regras de nacionalização. Cada estado tem a sua característica diferente. Então, cada estado tem a sua Constituição. Mas a Constituição supranacional seria isso. Seria o quê? Eu pegar os estados nacionais, os estados, por exemplo, Argentina, Paraguai, Brasil, Bolívia, e criar uma Constituição para todo mundo, tá? Esses estados integrantes seria, por exemplo, um estado comunitário dos estados e dos cidadãos desses estados aí. Funciona? Não. Valeu? Até hoje não vimos funcionar. Pode ser que daqui um dia apareça, mas até agora nós não vimos funcionar. Valeu? Galera, encerramos aqui o Poder Constituinte, espero que tenham entendido o conteúdo, tá? Tentei passar da melhor maneira possível como as questões cobram. Então, só mantenha o papiro que vai dar certo. Confie em Deus, segura na mão de Deus e vai. Valeu? Tamo junto, meus queridos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais.